Bom dia, estimados amigos paroquianos. Neste amanhecer, nesta segunda-feira, somos nós convidados a meditarmos o Santo Evangelho. E hoje, Jesus entrando de sábado na sinagoga e, de repente, os mestres da lei estão vendo Jesus para curá-lo e tem um homem com a mão seca. E Jesus pega aquele homem, levanta-o e dá a graça da cura da mão daquele homem. E a pergunta é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Aqui nós vemos uma realidade muito bela de Jesus, onde o bem sempre prevalece. E Jesus não queria somente curar a mão seca daquele homem naquele sábado, mas também curar o coração seco daqueles fariseus que estavam querendo julgar Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos converter a nossa vida. Quando eu e você, muitas vezes, machucamos a nossa mão, alguma situação que nos deixa enfermo, como é difícil a gente trabalhar, cozinhar, fazer alguma coisa, enfim, por causa da machucadura ou queimadura em nossas mãos. Imagina aquele homem que estava paralisado, não podia trabalhar por causa da enfermidade. Jesus dá a graça da cura. E ainda mais Jesus olha para a mão daquele homem e revitaliza aquele homem, dá uma nova oportunidade para aquele homem, transforma a vida daquele homem. E Ele também quer hoje transformar a minha e a tua vida, curando não somente as nossas mãos, mas curar principalmente o nosso coração seco. O coração seco pela ingratidão, o coração seco pela inveja, o coração seco por não aceitar as atitudes cristãs, um coração seco que não permite fazer o bem para o próximo, um coração seco que não deixa ninguém, realizar as coisas. Mais do que a mão seca, é um coração seco, um coração que não tem amor, que não tem paz, um coração que não tem liberdade, um coração que não permite fazer o bem. Um coração fechado em si, um coração que não consegue ver o bem. Um coração que está duro, petrificado, não aceita a bondade do irmão, não aceita as ações e vícios do irmão, ou seja, aquelas pessoas têm que sofrer mesmo, que lá tem que acontecer mesmo, eles fizeram isso, eles planejaram isso, é por isso que tem que sofrer mesmo. E aí Jesus está dizendo para mim e para você uma dimensão muito importante. Jesus quer curar o nosso coração. Porque muitas vezes, o que impede nós de sermos melhores é a nossa vida, é a nossa história, é o nosso modo de ser e de agir, que juntando muitas coisas, aí a gente se torna o quê? Seco, duro. E Deus sempre quer fazer para nós o melhor. Deus sempre quer transformar a nossa vida, transformar a nossa história, transformar o nosso coração, transformar o caminho que nós temos. Para quê? Para que nós consigamos ter atitudes que sejam concretas, atitudes de vida. Então Jesus, ele estende a mão a mim e a você para curar o nosso coração. Aquele homem foi a prova do amor de Jesus, ou seja, ele novamente pôde agir. Agora, que Jesus também cure o meu e o teu coração, muitas vezes seco pela ignorância, por não aceitar o diferente, por não querer que os outros ajudem a gente a realizar as coisas. Um coração que não aceita propostas diferentes, um coração que está fechado no seu canto, um coração que não aceita abrir-se para a novidade de Deus. É importante isso. Então Jesus hoje, ele quer curar eu e você de toda a dimensão de secura que pode afastar a gente da graça de Deus, ou também, pela nossa secura do nosso coração, nós afastamos aqueles que querem buscar uma vida em Deus. Por isso é preciso ter muito cuidado. Que Jesus cure o nosso coração, porque Ele quer que nós não sejamos homens e mulheres autossuficientes, não. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a nossa salvação. E por isso, nós temos que olhar para ver que se nossas ações não são secas, se nossas ações não são maldosas. Então, reconhecer que nós precisamos em Jesus ter uma grande dignidade. Jesus faz isso ao curar aquele homem e ao curar o coração daqueles fariseus. Assim como o padre disse, observavam Jesus curando um dia de sábado.
É permitido fazer o bem e fazer o mal. Gente, a lei geral, universal é essa. Independentemente da situação que estamos vivendo, nós precisamos primeiramente acolher o ser humano, acolher o coração, acolher aquela pessoa. Ah, padre, mas isso são escolhas deles. Tudo bem. Mas não é porque eles escolheram mal, porque aconteceu uma catástrofe, um acidente que nós temos que dizer, olha, ele merece isso porque foi a escolha dele. Pelo contrário, a atitude cristã é não olhar as ações, não olhar o que aconteceu, mas olhar para a vida da pessoa, que é mais importante acima de tudo. Por isso, que Deus cure o nosso coração seco pela insensibilidade, pela ingratidão, por não ter a caridade. E também cure as nossas mãos, que muitas vezes não estão secas, mas estão muitas vezes assim, ó, fechadas, né? Ou seja, imobilizadas porque eu não quero, eu não vou fazer. Ou seja, isso é a atitude de um coração que não permite crescer e amadurecer em Deus. Agora, abrir as mãos, ou seja, é nos colocar, né? É nos colocar à disposição de nossos irmãos e irmãs. Tenha um bom abençoado dia, que Deus abençoe você. E eu garanto, pensa bem um pouquinho. Será que as minhas ações, a minha conduta, o meu modo de ser e de conviver está sendo condizentes com Jesus e com o Evangelho? Eu estou buscando o bem do meu irmão ou eu estou buscando somente um bem particular meu, uma vida particular minha, uma ação particular minha? Se for do meu jeito, se for conforme eu quero, eu faço, mas se não for conforme eu quero, eu não vou fazer nada, eu lavo as minhas mãos. Precisamos cuidar com isso. Isso não é a atitude de um bom cristão. Agora que Jesus venha curar as nossas mãos secas e os nossos corações secos. Eu garanto, gente, que nós teremos uma vida melhor, uma comunidade melhor, uma família melhor, se nós sempre nos colocar no lugar do irmão. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer viver uma vida enferma, uma vida seca. Não, pelo contrário. Nós temos que aprender a viver e a conviver com aquilo que faz o bem, sem olhar a quem. Então Jesus, ele está ajudando a gente a perceber que nós precisamos sempre fazer o bem, né? Nós temos que deixar uma vida se perder? É claro que não. E tem que salvar essa vida, né? Correr atrás, fazer de tudo para ganhar essa pessoa, ganhar esse coração. Muitas vezes nós que impedimos que as pessoas cheguem porque nós temos um coração seco, uma mão seca e nós nos isolamos, né? O isolamento é um grande pecado diante da vida em comunidade. Por isso que Jesus hoje cura as nossas securas, né? Porque não é muitas vezes, né, nós estarmos enfermos que impede a gente de não estar realizando algo, mas acima de tudo é um coração seco, um coração que não aceita, um coração que precisa ser curado. Então, precisamos ser curados para curar o mundo. Se você quer fazer o bem, pergunte para você, será que eu estou bem mesmo? Para ajudar o meu irmão, a minha irmã, aqueles que necessitam da minha ajuda? Deus abençoe você. Um bom abençoado dia. E que Jesus possa curar toda a secura do nosso coração e da humanidade. Fica na presença de Deus.